Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina, né? Gestão da aprendizagem online. A gente vai começar a trabalhar com o módulo 2, né? Módulo 2 intitulado Ferramentas de Monitoramento dos Estudantes do Mundo. Então, na unidade 1, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o que é, né, o monitoramento síncrono e assíncrono. E na unidade 2, eu vou apresentar as ferramentas de monitoramento possíveis, né, no sistema Moodle. Tá? E para começar, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre interação. Né? Então, o que é a interação? E por que eu começo, né? Mas, Mara, você começou a falar que a gente vai falar sobre o monitoramento e ferramentas, e você começa com interação. Por quê? Porque quando a gente vai falar, né, do monitoramento síncrono e assíncrono, todos eles demandam interação. Então, o que a gente sabe sobre interação? Por que a interação é importante? Né? Por que ela é tão importante assim nos ambientes virtuais? Né? Então, eu vou falar um pouco de interação com vocês a partir do contexto histórico-cultural, né, do Vygotsky, e também a partir de pesquisas muito recentes que têm apontado a importância das interações em todas as relações. E aí a gente vai discutir, tá? É só importante interagir, então? Não. É importante que eu tenha interações de qualidade. E como que eu vou garantir interações de qualidade no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então a gente precisa pensar o que eu tenho, né? O que eu tenho proposto, né, para os meus estudantes, né? Qual tipo de interação tem acontecido entre tutor e estudante, entre estudantes e estudantes. Mas e como que eu faço para intervir nas interações entre estudantes e estudantes? E aí eu vou apresentar um pouco das ferramentas e como que pode se dar, né, essa interação. Porque o que é importante a gente não perder de vista? Que a interação, ela só colabora com a aprendizagem e com a formação dos indivíduos se ela for de qualidade. E quando a interação não é qualidade, muitas vezes faz um desserviço, né, para a formação, tá? Eu trago aqui a foto, né, do Vygotsky. E o Vygotsky, ele trouxe, né, há tanto tempo atrás, né, a metáfora da água. E ele fala da metáfora da água, que ele fala assim, se a gente pegar e separar o hidrogênio do oxigênio, a gente não tem mais água. A gente tem, por mais que a água seja composta, né, de hidrogênio e de oxigênio, separados, né, eles são só hidrogênio e oxigênio, não deixam de ser água. E ele faz essa metáfora para mostrar o quê? Que é impossível a gente entender o indivíduo fora do seu contexto, tá? Então, ele vai falar, é impossível a gente entender fora do contexto. E por que eu estou trazendo essa metáfora, a metáfora da água, estou falando do contexto, pensando no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Porque a plataforma Moodle, ela deve ser considerada como um todo. Ela não pode ser vista como partes, como isso é monitoramento síncrono, isso é monitoramento assíncrono, precisa ser separado. Não, né? Os papéis que são desempenhados tanto pelo monitoramento síncrono e assíncrono são importantes. Eles são importantes e fundamentais e que são complementares nessa gestão da aprendizagem online. Então, a gente tem que considerar a plataforma Moodle como um todo, assim como as funcionalidades que eu apresentei no módulo anterior, assim como as ferramentas que eu vou apresentar para vocês agora nesse módulo. Então, é a gente pensar que não dá para pegar, tirar essa ferramenta, separa essa funcionalidade, esse monitoramento é para isso, esse monitoramento é para aquilo, não. Né? A gente tem que enxergar muito a plataforma Moodle como um todo, e a gente tem que considerar o contexto, né, que cada estudante está inserido. Na unidade passada, no módulo passado, eu falei para vocês sobre a questão dos distintivos digitais, né? E vai falar um pouco sobre usar aquele emblema para poder enaltecer, né, o desenvolvimento de cada estudante. É importante, é importante. Por que eu estou voltando nisso?
Porque eu preciso considerar o meu estudante, né, como um indivíduo, mas um indivíduo que está inserido dentro de um contexto. Então, não tem problema nenhum eu usar, né, esse emblema, mas eu tenho que entender o contexto do meu estudante. Se é um estudante que apresenta muitas dificuldades e eu, enquanto tutor, enquanto tutora, né, não estou conseguindo dar um acompanhamento necessário para que o estudante supere as suas limitações, esses distintivos digitais, eles passam a ser desiguais. Porque a questão não é quem recebe distintivo ou quem não recebe distintivo. A questão é o sistema tem propiciado igualdade de condições para que todos recebam esse distintivo. Se o sistema ele propicia uma igualdade de condições, problema nenhum no uso do distintivo, tá? Então, eu trago esse exemplo que é para mostrar isso, tá? Enquanto tutores e tutoras, o que a gente tem feito, né, com o nosso acompanhamento para propiciar a cada indivíduo uma igualdade no sentido de aprendizagem. Vou retomar um conceito que eu sempre gosto de falar, que é sobre ponto de partida e ponto de chegada. Então, não tem problema que eu tenha um estudante que tenha um ponto de partida e o outro estudante tem outro ponto de partida. Porque o sistema Moodle, né, acho que é importante falar isso, ele foi construído com base em epistemologias construtivistas, tá? Então, é entender, centrado no estudante, é entender que o estudante pode ter um ponto de partida diferente do outro estudante. A grande questão é, no desenrolar do curso, como o tutor pode fazer com que todos os estudantes tenham o mesmo ponto de chegada? Tá? Porque esse é o objetivo. Se eu estou pensando numa educação de qualidade para todas as pessoas, eu preciso sempre pensar quais são os caminhos, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para garantir esse mesmo ponto de chegada. Depende só do tutor? Claro que não, né? Depende muito do esforço de cada estudante. O que eu estou colocando aqui é como é importante, dentro de todo esse contexto, a gente pensar o indivíduo dentro do contexto e como eu, enquanto tutor e tutora, tenho propiciado no contexto daquele estudante igualdade de oportunidades para que o estudante atinja o mesmo objetivo, tá? Então, por isso que eu trago essa conversa, é sobre interação. Então, não é qualquer interação, né? Não é eu pontuar de qualquer forma. É eu olhar o todo e olhar cada indivíduo na sua particularidade e como que eu faço, como que eu tenho interagido com aquele estudante para que eu ajude ele a atingir o mesmo ponto de chegada de todos e todas, tá? Então, não é qualquer interação. Estou falando de interação de qualidade, tá? Então, vamos pensar no monitoramento síncrono. O que é o monitoramento síncrono, né? Vai se referir às interações que ocorrem ao mesmo tempo, em tempo real. Então, por exemplo, uma videoconferência, né? Enquanto as pessoas estão, né, se comunicando e dialogando instantaneamente, é uma atividade síncrona. Então, tudo que os participantes interagem ao mesmo tempo é uma atividade síncrona, tá? Então, acho que esse exemplo de videoconferência mostra muito pra gente. Então, uma videoconferência em que tenha tutores e estudantes, ou mesmo um convidado, né, alguma pessoa convidada para explanar sobre determinado tempo, todas as pessoas ali envolvidas naquele momento estão interagindo ao mesmo tempo de forma assíncrona. Já o monitoramento assíncrono vai se referir o quê? Às interações que não ocorrem simultaneamente, ou seja, não são em tempo real. Então, por exemplo, um fórum de discussão online, né? Então, os participantes, eles postam mensagens e leem as mensagens de participação, mas em momentos diferentes, tá? Então, eles interagem entre si, mas não no mesmo momento, tá? Então, as interações, elas não vão depender daquele tempo real, em que todas as pessoas estejam ali juntas para interagir, né? Pode acontecer em horários diferentes, tá? Esse é o monitoramento assíncrono.
Muitas pessoas, acho que é importante superar isso, achar que a educação à distância tem como foco só os monitoramentos assíncronos. Não. A gente vai ter as interações que são síncronas e que são de extrema importância. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Existe o mais importante, o menos importante? Síncrono, assíncrono, qual que é melhor, qual que é pior? Né? Então, são coisas do senso comum que a gente precisa superar, né, muito rápido, tá? Aí eu trago essa imagem, né, que para ilustrar, né, quando eu falo de monitoramento síncrono e assíncrono, né, das interações síncronas e assíncronas. Essa imagem eu tirei do próprio site do Moodle, né, que vai mostrar. Então, quando eu estou interagindo em chats, em fóruns de discussão, né, ou na videoconferência, então todas essas interações fazem parte, né, do ambiente virtual de aprendizagem. Porém, né, todas essas interações, elas precisam ser mediadas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa intervenção ativa do mediador no processo de ensino e aprendizagem. Então, o mediador, né, ele é o facilitador, tá? Que promove a interação entre estudante e conteúdo, tá? Então, vamos pensar, né, que o tutor, ele promove a interação entre o estudante, né, que está ali, e todos os conteúdos que são disponibilizados. Mas ele também é mediador, né, nas interações em que ocorre entre os estudantes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no fórum de discussão, como que a gente faz para garantir interações de qualidade, interações respeitosas, se a gente não tem essa figura do tutor, né, que é para promover essa interação e muitas vezes fazer diálogos sérios e profundos por meio das ferramentas, tá? Então, a aprendizagem mediada, ela não se limita à simples transmissão de informação. Nessa aprendizagem imediata não implica só o tutor e explicar o que tem que fazer a partir de determinada ferramenta com base em tal conteúdo. Não, mas é uma construção que se dá conjuntamente, uma construção conjunta de significados, para que possa acontecer o quê? Para que possa estimular o pensamento crítico e a autonomia em relação ao conhecimento que está em jogo, né? Então, é cada vez mais uma mediação que leve, né, o estudante a pensar de forma crítica e pensar de forma autônoma. Pensar de forma crítica e de forma autônoma, relacionado aos conteúdos, também. Mas também ter um pensamento crítico e autônomo acerca do próprio processo de ensino e aprendizagem. Isso precisa ser despertado no estudante no decorrer de todo o curso, para que ele possa fazer uma análise. Porque, gente, não adianta, né? Isso Vygotsky também fala. Todas as pessoas, né, elas são capazes, todas as pessoas, elas são capazes de aprender todas as coisas que elas desejarem. Mas isso não significa que é sem esforço, né? Então, o estudante, ele vai ter um conhecimento, ele pode ter um conhecimento mínimo, que é resultado do esforço que ele tem. E ele pode ter um conhecimento máximo, que é resultado do esforço que ele tem também. Só que ele precisa ter autonomia para ele reconhecer o quanto que ele tem se esforçado e o quanto que ele não tem se esforçado. Lembra quando eu falei sobre a aprendizagem de orelhada, né? Então, a gente vai lá, escuta a videoaula, faz uma leitura sem estudar, né? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, tá? E acha que aprendeu tudo, que está sabendo tudo. Sinto muito, não tá. Né? Tá tendo um conhecimento muito superficial, independente do tema abordado. Então, é muito importante que o estudante ele desenvolva esse pensamento crítico e saiba que ele precisa se esforçar, mas que saiba que ele tem um apoio. Ele sabe que ele tem ali um mediador, que é o tutor, que é comprometido e que espera, né, que o estudante atinja o objetivo. E qual que é o objetivo? Que ele tenha uma formação de qualidade, né? Que ele possa aprender, entendeu? Então, o estudante, quando ele se propõe, né, a aprender e tem junto, em parceria, né, o tutor, que também, né, se compromete para colaborar, né, com esse ensino e aprendizagem, aí a aprendizagem de cada estudante passa a dar saltos. E aí não tem qualquer conhecimento, qualquer formação, e sim uma formação de qualidade.
Tudo isso que eu estou falando para vocês é da minha cabeça? Não é da minha cabeça, tá? As pesquisas mais recentes, por exemplo, o Centro de Desenvolvimento de Harvard, ele vai mostrar que a questão das interações é o divisor de águas, né, para o sucesso da aprendizagem. Tá? Então, a gente precisa estar em interação, não só com o conteúdo, mas interação com o outro o tempo todo. Tá? Então, a interação de qualidade é o que vai dar a orientação, né? O que vai ser central nesse processo de construção de conhecimento. Mas voltando para a aprendizagem síncrona e assíncrona, né? Eu vou apresentar as vantagens e depois vou apresentar as limitações, tá? Então, se a gente está falando da aprendizagem síncrona, qual que é a vantagem, né? A gente vai ter uma interação em tempo real, tá? Essa interação em tempo real vai possibilitar discussões, esclarecimentos de dúvidas e feedback instantâneo, porque isso não significa que lá na aprendizagem assíncrona a gente não vai ter esclarecimento de dúvidas, a gente não vai ter tudo isso. Só que na síncrona a gente tem tudo isso instantaneamente, né? Tudo isso em tempo real. Se a gente for pensar nas habilidades sociais, né? Então, quando você está em interação com o outro em tempo real, a gente vai desenvolver habilidades sociais, que seja a habilidade de você esperar a pessoa terminar a fala dela para você fazer a sua. Que você tenha uma escuta respeitosa, que você escute ponto de vista diferente, que você pense de forma diferente, mas que você entenda, né, que cada pessoa pensa de uma forma. Claro, e esse entendimento de que cada um pensa como quer, né? A gente vou pôr aí como limite, eu sempre gosto de falar isso, como limite os direitos humanos, né? Ninguém pode pensar o que quer e falar o que quer sem cuidar, né, dos direitos humanos, tá? Então, essa interação em tempo real faz com que, né, as habilidades sociais sejam desenvolvidas ali de forma instantânea. Se a gente falar da aprendizagem assíncrona, né, existe o quê? O controle do próprio ritmo de estudo, né? Então, cada estudante, ele vai criar a sua autonomia, né, a sua rotina e vai controlar esse ritmo de estudo, né? Ah, eu preciso me dedicar a isso, né, essa semana eu consigo fazer isso. Então, ele vai controlando o próprio ritmo de estudo, muito importante que faça análise, né, junto com o tutor e a tutora, para poder ter avanços, né, nesse ritmo de estudo e aprendizagem. A aprendizagem, ela vai se dando de acordo com as suas necessidades. Então, de repente, passei para outro módulo. Mas aquilo daquele módulo sobre funcionalidade é o que vai me dar respaldo para pensar nessa ferramenta. Então, eu volto lá e falo assim, não, preciso aprender mais um pouco. Eu tenho algumas limitações sobre essa funcionalidade. Então, eu volto lá para aprender e eu vou aprendendo de acordo com as minhas necessidades. E precisa ter autodisciplina. Né? Então, a gente precisa, como diria, né, governar a própria vida, né? Governar os próprios estudos. Porque se a gente não faz isso, a gente não avança, tá? E isso é muito importante para a nossa vida. Aí eu trago as limitações, né? Se a gente for pensar na aprendizagem síncrona, tem as restrições de horário. Se determinado estudante, né, é no horário de trabalho ou tem um compromisso, ele não consegue participar dessa atividade síncrona. Tá? Então, isso pode o quê? Fazer o quê? Dificultar a participação. Outra coisa também é os possíveis problemas técnicos, né? Então, por exemplo, tô com disponibilidade de horário, mas naquele dia caiu a rede, deu um temporal e eu não tô conseguindo participar. Com isso, a gente vai ter o obstáculo dos problemas técnicos, tá? Já na aprendizagem assíncrona, quais são as limitações? A gente não tem a interação em tempo real, que é uma interação que também é importante, né? E tem a necessidade de disciplina pessoal. É muito diferente de você estar ali com o tutor e falar assim, não, faz isso, ó, vou dar tal tempo para você realizar tal atividade, como a gente tem em sala de aula, né? Eu preciso ter essa disciplina pessoal para realizar, porque se eu não elaborar uma disciplina, se eu não ter uma disciplina, não elaborar uma rotina, as chances de não ter sucesso, né, no ambiente virtual de aprendizagem é muito grande. Então, isso é uma limitação. As pessoas com mais dificuldade de se disciplinarem, não que não seja possível, né, mas sofrem mais um pouco até entrar nos eixos e se adaptar a essa modalidade de estudo. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre essa integração, porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam,
síncrono versus assíncrono, e não é nada disso. Precisa ter a integração desses dois elementos, tá? Então, quando a gente integra, né, ambos os modelos, né, de atividade síncrona e assíncrona, os tutores, eles podem criar experiências de aprendizagem muito mais ricas, né? E aí vai atender às diversas necessidades e demandas do estudante. Então, por exemplo, se eu tenho aquele estudante que está com muita dificuldade, né, com a sua disciplina, para se organizar, para fazer as atividades, de repente, é uma videoconferência que vai dar um start nele, né? Para que ele possa dar saltos, né? Na resolução de algum problema, para realizar as atividades, enfim. Então, precisa ser integrado tanto atividades síncronas como atividades assíncronas. E trago essa questão para a gente refletir, né? Qual que é a diferença, então, entre aprendizagem síncrona e assíncrona? Então, o mais importante é que a gente saiba que, né, que a síncrona é quando acontece ali em tempo real, e a assíncrona a gente não depende, né, dessa interação em tempo real. Pode ser em tempos diferentes, mas a interação acontece. Muitas pessoas vão falar, sincronizada é melhor, tá certo? Não, errado, tá? Juntos é melhor. Tá? Então, assim como eu falei lá da metáfora da água, né? Quando a gente separa o oxigênio e o hidrogênio, a gente não tem mais água. Vamos pensar que as interações, né, síncronas e assíncronas, as duas são importantes. As duas alinhadas de forma conjunta, elas são melhores. São elas que vão alimentar o ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então, essa fala é muito de senso comum, né? As pesquisas vão mostrar que a junção do síncrono e do assíncrono é o que produz resultados efetivos na qualidade da formação dos estudantes. Então, sempre lembrar disso, não é um melhor, um versus o outro. É sempre pensar que as interações, né, síncronas e assíncronas juntas dentro do ambiente virtual de aprendizagem é o que vai propiciar uma formação de qualidade para todos e todas. Agora, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre as ferramentas de monitoramento. Então, quando a gente vai falar do chat, né? Então, o que a gente pode, o que acontece no chat? Eu até trouxe a imagem aí, né? Com vários balãozinhos de fala. Então, a gente pode ter discussões rápidas, a gente pode ter esclarecimento de dúvidas, a gente pode ter interações informais. E o que é importante também do chat, que eu gosto de destacar, é que as conversas que estão ali no chat, elas ficam arquivadas. E eu posso acessar quando eu precisar. Então, por exemplo, se eu tirei uma dúvida, se era um chat de esclarecimento de dúvidas com o tutor, eu esclareci aquela dúvida. Passa um tempo, eu me deparei com a mesma dúvida e não sei como solucionar. Então, eu vou lá naquele histórico e olho, né? Ou então, de repente, é um chat a partir de um grupo que foi formado para discutir tal tema, né? Nossa, aí você participou de uma discussão super interessante que contribui para a sua formação. Eu queria voltar naquela discussão para ver o que foi dito, quais os conceitos que estavam implícitos naquela fala, e aí você vai e volta nesse histórico, tá? Quando a gente vai falar, né, do quadro colaborativo, o que seria esse quadro colaborativo? O quadro colaborativo, né, ele é uma interface intuitiva. Então, a partir daí, a gente pode ir agregando, né, compartilhando ideias e trabalhando em grupo. Geralmente, como que a gente faz, né? O quadro colaborativo, ele está dentro de um módulo específico, e aí eu clico no link ou no ícone, e a partir daí eu vou dando as minhas colaborações, e aí a gente tem uma aprendizagem compartilhada. Né? O compartilhamento de tela, né, é uma ferramenta que é muito importante. Sei lá, estou numa videoconferência, né, e vou compartilhar a tela com os resultados de uma pesquisa, ou vou compartilhar a tela de uma apresentação, ou vou compartilhar a tela a partir de um vídeo. Então, o compartilhamento de tela é uma ferramenta muito importante, né, principalmente nas interações, né, síncronas, que é para a gente poder compartilhar, né, o conteúdo com todos e todos os estudantes. Videoconferência, né? E aí eu trouxe a foto aí para vocês, né? Videoconferência é uma ferramenta, né, que deve ser utilizada, né, pelos tutores, tanto para
apresentar algum conteúdo, né? Fazer uma videoconferência para tirar dúvidas, fazer uma videoconferência com um convidado que é especialista no tema, tá? Então, isso são ferramentas que podem e devem ser exploradas. Se a gente for para o fórum, né? Vamos pensar nos fóruns. Os fóruns, gente, a gente pode ter fóruns de pergunta, fóruns de notícia, fóruns de discussão, né? Então, a gente pode ter vários tipos de fórum. O que a gente precisa garantir nos fóruns, tá? E aí eu vou retomar o que eu falei antes sobre a interação. Dá para a gente colocar, né, o fórum lá, a gente elabora o fórum de discussão, coloca lá para os estudantes e a gente não acompanha esse fórum. O tutor não interage nesse fórum. E mais, né, pode acontecer coisas que são muito mais graves, né, em relação à questão da ética, do respeito. Então, a gente precisa sempre conversar e dialogar com os estudantes a partir dos fóruns e intervir, né, independente do que a pessoa escreve, né, da interação que se tem, se é uma interação desrespeitosa, precisa ter uma intervenção imediata. Tem umas limitações o fórum, né? Como que a gente faz para pensar como que os estudantes participam, né, com equidade? Porque geralmente vai lá, faz uma postagem, depois não lê o que os colegas colocam, não faz essa interação que não é para funcionar assim os fóruns, né? E para que funcione de outra forma, é importante que o tutor faça mediação constantemente e acompanhe o tempo todo as discussões que são realizadas no fórum, né? Então, é muito importante que também esse acompanhamento seja feito para que no fórum de discussão, as discussões não se pautem apenas só em senso comum, para que a gente possa alinhar nos fóruns de discussão, por exemplo, os conceitos, né, conceitos teóricos, trazer conceitos para a discussão, porque senão a gente faz um diálogo com base em o que eu acho, o que ele acha, não. A ideia é que o fórum seja mais uma ferramenta, né, que instrumentalize, né, e que garanta a aprendizagem para todos e todas. Então, é muito importante a gente ter, né, todos esses cuidados e esse acompanhamento. Quando a gente vai falar da ferramenta tarefa. Então, a ferramenta tarefa, ela permite vários tipos de submissão, tá? A tarefa, ela pode ser digitada ali dentro da própria plataforma, pode-se baixar arquivos, pode fazer em vários formatos, né? Então, o tutor pode colocar que a tarefa não exige um envio necessário, pode ser uma tarefa a partir da criação de um texto online, pode ser uma tarefa que exige o envio de arquivo, pode ser uma tarefa que é construída em grupo, de forma conjunta. Então, a tarefa é importante porque ela possibilita vários tipos de submissões, né? E que o tutor pode ir personalizando de acordo com aquele grupo, né? De acordo com aquele grupo de estudantes. A gente vai ter também as enquetes e os questionários. O que é importante sobre as enquetes e questionários, né? Então, as enquetes e questionários, eles podem ter vários formatos, pode ser de várias alternativas, pode ser verdadeiro ou falso, pode ser para avaliar algum conhecimento de determinado tema, pode ser um questionário que é para saber o que os estudantes sabem daquele determinado tema, para depois propor, sei lá, um fórum de discussão. Então, as enquetes e os questionários podem ser explorados de várias formas, tá? Wiki, vamos falar de wiki, né? Então, pode-se criar ou editar páginas, né, da web de forma colaborativa. Então, isso vai possibilitar o quê? Uma criação conjunta, né, entre vários estudantes. Ou seja, podemos pensar em uma comunidade de aprendizagem online. Que aí também a gente tem o mesmo desafio, né? Como que a gente garante a qualidade dessas interações e que a gente nunca pode perder, né, isso de vista. Bom, e por fim, eu vou falar um pouco da lição, né? Que a lição, ela é tão abrangente quando a gente fala de tarefa, né? Então, a lição, a gente vai fazer a proposta ali, pode ser uma proposta muito diversa e também com envios muito diversos, tá? Então, essas foram algumas ferramentas, né, que eu estou trazendo e vou finalizar agora com essas 3 últimas, mas que tem muitas outras ferramentas, tá? Então, por exemplo, tem a ferramenta glossário, que a gente pode construir com os estudantes um glossário com foco nos principais conceitos, né?
E essa construção pode se dar de forma conjunta, ou seja, né, tô fazendo a pesquisa de um determinado conceito e um estudante colabora de uma forma, o outro colabora de outra forma, e nesse sentido a gente vai criando o quê? A gente vai criando um conhecimento que é compartilhado, que é diverso e que tem vários olhares. Né? Então, é bem importante quando a gente se propõe, só que o glossário precisa ser acompanhado também, né? Porque um glossário, né, que possa servir de base, né, como suporte para o conhecimento, ele precisa, não pode ser baseado em senso comum, né? Então, o tutor e a tutora tem que ali estar fazendo a mediação e fazendo as indicações para que seja um glossário construído a partir, né, de evidências científicas e a partir de estudos que foram realizados por pessoas, né, conceituadas, tá? Bom, o workshop eu vou dar o foco na importância de que sobre a criação de avaliação entre pares, né? Então, a gente pode, com isso, sabe quando eu falei a importância do desenvolvimento, da autonomia, do comprometimento com o conhecimento? Essa ferramenta é muito importante, porque ao avaliar, né, o que o outro faz, o que o outro escreve, ao avaliar, fazer essa avaliação entre pares, eu tenho uma dimensão do que eu já sei, e também tem dimensão do que eu ainda preciso saber, tem dimensão das minhas limitações. Então, é muito importante para a gente poder garantir essa troca de conhecimento e também o respeito à opinião da outra pessoa. Né? Porque quando a gente vai, né, construir os nossos trabalhos, não adianta a gente falar, né, que a gente não coloca o que a gente pensa, porque a gente coloca o que a gente pensa o tempo todo, né, no que a gente escreve. E por último, tem a ferramenta, né, que é o diário, né, e o diário, para que serve o diário, né? E quando eu vou falar de diário, me vem muitas coisas, né? Também sou professora de estágio e fico pensando, o diário não pode ser para cumprir burocracia, né? Por que é importante usar a ferramenta do diário? Não por obrigação, não porque, ai, nossa, eu tenho que escrever, não. Mas para poder ser feita uma reflexão do que eu aprendi, do que eu preciso aprender, do que tem me impulsionado dentro do curso, o que tem feito com que eu desanime no curso. E esse diário tem que servir como o quê? Como sabe aquela análise de dados que eu comentei anteriormente? Né? São os dados que o tutor precisa ter em mãos para saber, ó, precisa melhorar aqui, né? As pessoas estão apresentando limitações a partir de tais interações, ou a partir do uso de tais ferramentas. Então, o diário tem essa função, não é só escrever por escrever. E sem contar que, ao escrever, a gente começa a refletir sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa prática, sobre a nossa autonomia, sobre como está a nossa disciplina. Então, o diário é uma ferramenta de extrema importância ser utilizada com um propósito correto. E, por fim, eu trouxe para a gente pensar, né, que o Paulo Freire, eu acho que o Paulo Freire me ajuda muito a pensar quando eu vou pensar em altas expectativas. Né? Então, vou ler aqui para vocês. A crença no potencial dos educandos é divisor de águas para que todos aprendam e para a promoção de uma educação transformadora e libertadora. Ou seja, estabelecer altas expectativas significa acreditar no potencial de cada estudante para aprender e alcançar o sucesso acadêmico. Para tal, os professores devem ajudá-los a encontrar o melhor caminho. Então, por que eu trago essa frase? Para a gente pensar, tá, que todas essas ferramentas vai depender muito da expectativa que cada tutor tem em relação aos seus estudantes e da gente acreditar que cada estudante, ele é sim capaz de alcançar o sucesso acadêmico. Todos os estudantes. Não importa que você vai ter um que vai ter mais obstáculos, menos obstáculos. O importante é a gente ter altas expectativas e acreditar que cada estudante é capaz, sim. O que eu preciso fazer é só orientar e fazer a mediação para que ele encontre o melhor caminho. Claro, não vai ser sem esforço, não vai ser sem disciplina? Claro que não. Mas eu estou falando do meu papel enquanto tutor, enquanto tutora, como que eu faço para que esse estudante, né, ele tenha autoestima, ele acredite no seu potencial e que ele saiba que ele tem um apoio para superar todos os obstáculos, para que todos os estudantes, não só metade dos estudantes, não só 70% dos estudantes, mas para que todos os estudantes tenham o mesmo ponto de chegada, né, que é uma aprendizagem de qualidade máxima.
né, e que alcance todas as pessoas. Então, Paulo Freire ajuda muito a gente a pensar, né, dessa forma de uma educação que seja transformadora, que seja libertadora e que acredite nos potenciais dos estudantes. Deixa aí as referências e logo mais a gente vai trabalhar no terceiro e último módulo. Até, pessoal!